Olá e boas-vindas a mais uma das nossas análises. Hoje, a gente vai dar um mergulho profundo em um documento que registra, literalmente, uma das transições teológicas e históricas mais drásticas já escritas, o terceiro capítulo do Evangelho de Lucas. E olha, esse não é só mais um texto antigo, não. É o registro meticuloso de um ponto de ruptura total. É o momento exato em que um silêncio absoluto de séculos é quebrado, arrumando a casa para eventos que mudariam a história da humanidade para sempre. Através dos dados, do clima político da época e do texto original, a gente vai desvendar as engrenagens ocultas dessa narrativa que é simplesmente fascinante. Para estruturar a nossa conversa, dividimos esse conteúdo em 5 passos rápidos. Primeiro, o palco e o profeta. Segundo, os frutos do arrependimento. Terceiro, o anúncio do Messias. Quarto, o batismo de Jesus. E fechamos com a genealogia da humanidade. Então vamos lá. Começando pela parte 1, o palco e o profeta. O nosso cenário histórico. O que é muito louco na fonte original é como o autor Lucas faz questão de ancorar a narrativa no chão duro da história humana. Ele não começa com um Era uma Vez de conto de fadas. Em vez disso, ele lista nada menos que 7 figuras políticas e religiosas importantíssimas. É o equivalente na antiguidade a mandar uma localização exata no GPS com data e hora. Temos líderes romanos superpoderosos como Tibério César e Pôncio Pilatos, os governantes locais como Herodes e uma menção bem curiosa a 2 sumos sacerdotes governando ao mesmo tempo, Anás e Caifás. E as fontes históricas mostram que esse detalhezinho expõe um cenário de extrema tensão política, onde o sacerdócio estava totalmente corrompido e manipulado pelo Império Romano. E no meio desse verdadeiro caos político, a gente esbarra no peso gigantesco desse número aqui. As análises teológicas mostram que existia um silêncio profético de mais ou menos 400 anos, desde Malaquias, lá no final do Antigo Testamento. Para colocar isso em perspectiva, 4 séculos são umas 15 a 20 gerações inteiras nascendo e morrendo sem escutar uma única palavra nova vinda dos céus. É justamente nesse ambiente de frustração profunda, corrupção generalizada e um silêncio de dar agonia que uma voz nova finalmente quebra o gelo. E essa voz que rompe o silêncio de séculos é a de João Batista. O texto faz uma ponte direta com o antigo profeta Isaías, mostrando João como um arauto, um anunciador. E o detalhe intrigante é que ele não aparece num palácio luxuoso em Roma, nem nos pátios imponentes do templo. Ele surge no meio do nada, na aspereza do deserto. A metáfora que o texto usa é fortíssima. Antigamente, quando um rei viajava, o pessoal ia na frente literalmente nivelando a estrada. Eles baixavam os morros e tapavam os buracos para a carruagem não balançar. A mensagem era muito clara: abaixem o orgulho e preencham os vales do desespero, porque a realeza divina está chegando. O que nos leva à parte 2, frutos do arrependimento. Uma mudança na prática. A palavra de ordem que ecoava naquele deserto era o arrependimento. Mas olha só, o termo grego original nos manuscritos é metanoia. Os especialistas em gramática destacam que isso é muito mais drástico do que só bater um remorso ou pedir desculpas da boca para fora depois de fazer besteira. Metanoia é uma transformação estrutural. É um verdadeiro cavalo de pau, uma mudança completa na mente, no coração e na direção da vida. É mexer nas bases do sistema de valores e não só cumprir um rito qualquer para aliviar a consciência. E a forma brilhante com que o texto traduz essa ideia que parece tão abstrata para o dia a dia é até meio surpreendente. Quando o Pozo perguntou para o João, mas e aí? O que essa metanoia exige na prática? Ele não mandou ninguém ficar em jejum por meses ou fazer um retiro no alto de uma montanha. As respostas foram pura ética cotidiana. Para o povo em geral, o foco foi nos bens materiais. Quem tem 2 blusas ou comida sobrando, divide. Para os cobradores de impostos, a dica foi quase uma auditoria fiscal. Cobrem só o que é justo, nada mais. E para os soldados, a ordem foi agir com integridade, não extorquir ninguém e ficar de boa com o próprio salário. O estudo nos mostra que o arrependimento genuíno já precisava ser comprovado ali mesmo, no bolso, no trabalho e na economia. Mas além de regras éticas, o papo tinha um tom de urgência pesadíssimo. Aquela imagem famosa da árvore com o machado já encostado na raiz é um alerta que não deixa dúvidas. O texto relata João batendo de frente com a elite da época. Essa galera achava que só por ter uma linhagem religiosa famosa, tipo, nós somos descendentes de Abraão, eles teriam uma espécie de escudo protetor automático contra o juízo divino. Mas a mensagem subversiva de João corta isso na raiz. DNA familiar e carteirada religiosa não salvam ninguém. A única prova aceitável de que houve transformação são os tais bons frutos, que significam ações reais de justiça e compaixão. Avançando para a parte 3, o anúncio do Messias. O papel do precursor.
Com um impacto social desse tamanho, é claro que a multidão começou a murmurar. Gente, será que o João é o Messias que a gente tanto espera? Mas o relato deixa muito claro o nível absurdo de humildade dele. Ele traça uma linha bem definida entre dois tipos de batismo. João manda a real. O batismo dele era só com água, um símbolo externo de que a pessoa queria se purificar. Em contrapartida, ele avisa que o Messias que estava chegando traria um batismo com o Espírito Santo e com fogo. Segundo a exegese, essa dupla tem um significado duplo também. É o poder para uma transformação espiritual completa, mas é também o fogo do juízo, para queimar e separar de vez o que é verdadeiro do que é falso. Acontece que pregar uma mensagem tão dura e inegociável teve o seu preço. A história nos conta que a integridade inabalável do profeta fez ele cruzar o caminho do homem mais poderoso da região. Ele repreendeu o tetrarca Herodes em praça pública. E não foi só pela corrupção, não. Foi por ele ter tomado a esposa do próprio irmão. Ter essa audácia de não amaciar a verdade para agradar quem está no poder resultou, de forma trágica, na prisão do João Batista. E assim o ministério intenso dele no deserto chega a um fim abrupto. Vamos então para a parte 4, o batismo de Jesus, onde tudo começa. Com a voz do profeta abafada numa cela de prisão, o texto muda o foco para o momento exato em que a figura central da narrativa faz a sua estreia pública. E de cara já surge uma questão teológica enorme. Se Jesus é descrito em todo o relato como alguém sem pecado, por que ele entraria no rio para um batismo de arrependimento? Bem, indo a fundo nos textos, a gente entende que isso não foi nem de longe um pedido de desculpas por algum erro. Foi exatamente o contrário. Um ato absoluto de identificação com uma humanidade totalmente fraturada. É solidariedade no nível mais profundo possível. Ao descer nas águas do Jordão, do lado de soldados e cobradores de impostos, ele não entra como alguém que precisa ser salvo, mas sim como o substituto que está assumindo a carga daqueles que buscavam redenção. E na hora exata em que ele sai da água, rola um dos eventos mais impressionantes e singulares de toda a literatura bíblica. O texto descreve uma cena simultânea que a teologia aponta como uma manifestação incontestável da Trindade atuando em perfeita sintonia. Não tem nada de abstrato aqui. São 3 ações muito concretas. O Filho, ali, fisicamente encarnado, orando, os céus literalmente se abrindo com a voz audível do Pai, declarando aprovação e amor totais, e o Espírito descendo de forma visível, corpórea, como uma pomba. É um selo cósmico de aprovação, autorização final e majestosa para a missão que estava apenas começando. E isso nos traz à nossa última sessão, a parte 5, a genealogia da humanidade. Logo depois dessa revelação espiritual de cair o queixo, o texto meio que pisa no freio para nos dar uma lista gigante de nomes. De primeira parece só uma árvore genealógica meio monótona, mas a análise comparativa revela um plano teológico incrível por trás disso. Pensa bem, a genealogia que a gente encontra no Evangelho de Mateus vai voltando no tempo até parar em Abraão, porque o foco ali era validar a herança judaica e o direito ao trono. Mas a genealogia de Lucas faz o caminho cronológico contrário e vai infinitamente mais longe. Ela passa por Davi, passa por Abraão, quebra as barreiras étnicas e não para até chegar no primeiro ser humano, Adão. O propósito é nítido. A ideia é mostrar que essa salvação é universal. Não é a historinha de um clube exclusivo, mas uma intervenção de resgate ligada a toda a raça humana. E ao esticar essa linha reta lá até Adão, a teologia do texto constrói um conceito lindíssimo que a gente chama de o segundo Adão. As análises mostram uma simetria que chega a assustar. Se a história do primeiro Adão, lá no jardim, foi marcada por desobediência, causando uma ruptura e uma condenação que mancharam toda a história humana, esse segundo Adão entra no palco como o grande representante definitivo. Onde o primeiro pisou na bola e trouxe a ruína, o segundo vai viver uma vida perfeita, bater de frente com as tentações e liberar uma enxurrada de justificação e vida em escala universal. E toda essa jornada nos leva a uma reflexão que é, no mínimo, provocativa. A gente viu aqui hoje o contexto de um cenário tenso, o grito radical por uma mudança na forma de pensar e a chegada de um representante para a humanidade inteira. A grande questão, que sobrevive há milênios e chega até a gente, é a seguinte. Pensando nesse apelo antigo por uma transformação de dentro para fora, que precisa, sem desculpas, aparecer nas atitudes do dia a dia, na forma de lidar com o dinheiro, com o poder e com quem é mais vulnerável, como é que esses frutos de verdade estão aparecendo na ética de hoje? Nossos títulos, berço ou histórico, nunca serviram como rede de segurança. Fica aí a reflexão para todo mundo. Que tipo de sementes nós estamos plantando hoje e quais raízes já estão prontas para encontrar o machado? Muito obrigado por acompanhar mais essa análise com a gente e até a próxima.